Olá, sejam todos bem-vindos e eis que o primeiro dia do ano tinha que ser quando? Segunda-feira. E se é segunda-feira, tem Vibe Espírita aqui no nosso canal Unidade Espírita. Sejam todos bem-vindos. E antes aqui, ó, já vou deixar um feliz ano novo para todos os nossos integrantes aqui do canal. Olha aqui, ó, vamos fazer um brinde, né, de ano novo. A Aninha, você não errou, não, de dia. Hoje é segunda-feira e nós temos a nossa companheira aqui na Vibe Espírita. Então, o nosso brinde de ano novo, um feliz ano novo a Vou pegar todos. outra caneca aqui para Pega brindar. outra, aí, ó. Eu vou brindar aqui com essa caneca em nome da Bia, que não pôde estar aqui conosco hoje. Perfeito. Então, Bia, esse aqui é seu brinde, ó. Aí, ó, para representar Bia, a nossa todo o time. companheira das obras de Kardec. Bia, um beijo carinhoso para você. Um beijo para a Bia, um beijo para todos aqui que estão assistindo nesse momento. Hoje, dia 1º de janeiro de 2024, e começamos o ano com o pé direito, com a nossa Vibe Espírita aqui, com muita alegria de sempre, com muito entusiasmo, e que seja um ano de muita alegria, muita paz e muito aprendizado aqui no nosso canal, que a gente compartilha com vocês durante o ano todo, durante todas as semanas aqui, estamos fazendo os conteúdos do mais puro conteúdo espírita para você. Então, já deixa aqui o seu like, tá chegando aqui agora, tá assistindo de manhã, de tarde, de noite, senta o dedo no like aqui, ajude o YouTube a divulgar o nosso canal para mais pessoas. Aproveita também para se inscrever, se ainda não é inscrito no canal, ative as notificações do YouTube e compartilhe a nossa Vibe, a Revista em Revista, as obras de Kardec, estudo de Leon Denis, compartilhe com seus amigos, familiares, para a gente fazer a nossa comunidade aqui, da nossa unidade espírita, crescer cada vez mais. Então, eu já passo a bola aqui, cumprimentando a Ana. Vamos começar com a nossa convidada aqui, que não é convidada, mas é do nosso time. Mas para a Aninha, desejando um feliz ano novo, e que é muito bacana ter a presença de outras pessoas que a gente às vezes não está no mesmo time, na mesma live, mas é sempre legal fazer um especial desse aqui, como nós estamos hoje com a Aninha. E aproveitando, né? O Elton colocou aqui para a gente. Hoje nós vamos falar do capítulo do Evangelho Meu Reino Não É Deste Mundo. É o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse será o nosso tema de hoje aqui na Vibe Espírita, na nossa primeira Vibe de 2024. Tudo bem, Aninha? Tudo bom, feliz ano novo. Isso é que é começar o ano em grande estilo, né? Opa! Muito bom. Muito feliz de estar aqui com vocês para esse estudo que é sempre tão engrandecedor, que contribui bastante para o nosso aprendizado. Feliz ano novo para todos. E aí, Marisa, tudo bem? Tudo bem, Raoni? Olá, amigos, olá, amigas. Feliz 2024, né? Como dizia um amigo nosso que já está no mundo espiritual, feliz ano todo. Não é só feliz ano novo, é feliz ano todo. Seja um ano muito próspero para todos nós, em saúde, em alegria, em realizações e em conhecimento cada vez mais profundo da doutrina espírita. Ô, Elton, essas frases que a Marisa falou aqui, tem várias dessas, né? Tem uma que eu escuto que, assim, não é o ano novo que tem que ser diferente, é você. Se você não for diferente, não adianta. Pode entrar 24, 25, 26, não vai mudar nada. Feliz ano novo, Elton. Pois é, Raoni, você já está dando spoiler do que a gente vai falar aqui, né? A gente tem que mudar o ponto de vista, e quando a gente muda o ponto de vista, a gente começa a enxergar melhor. Então, vamos enxergar aí, não o mais 365, não é bissexto, esse ano não vai ser bissexto, né? Esse ano é bissexto, então 366 dias aí, nesse ano que nós estamos começando hoje. Que coisa bacana. Um dia a mais de possibilidade para a gente mudar o ponto de vista. Feliz 2024, 25, 26, 27, 28, outro bissexto, e por aí vai. Que coisa gostosa, gente. Muito obrigado por nos acompanharem durante todo esse ano que ficou para trás, de 2023, e estejamos juntos todas as segundas-feiras, todas as quartas, todas as sextas, todos os sábados, domingos, e nos novos conteúdos que com certeza vão chegar aqui no canal Unidade Espírita, com amigos novos também. Um beijo para todos. Sandra. Ô, Sandra, só aproveitando aqui, que tem uma outra frase que é de um poeta.
Uma vez, eu lembro, muito tempo atrás, a gente fez um trabalho com um poeta da periferia. O cara faz um trabalho fantástico de divulgar leitura nos bairros para as crianças. E uma dos poemas, poesias dele, acabava assim: o ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em você. Feliz todo dia. Olha só que beleza, hein, Sandra? Você hoje tá poeta, hein? Ele veio com a corda toda. Estou vendo o cordel pendurado lá atrás. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, não é? Iniciar o ano com vocês, com a presença da Aninha, nossa querida companheira, amiga de estudos, né? Amigas de trabalho, e o Elton, Raoni, a Marisa, recomeçar, não é? Nós temos essa oportunidade maravilhosa de estudo, e principalmente desse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Meu Reino Não É Deste Mundo, que é um capítulo muito interessante. E então é isso, que esse novo ano que se inicia possa trazer para nós grandes oportunidades. Então, um beijo para a Vivi. Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso conteúdo, nosso especial de Ano Novo, Meu Reino Não É Deste Mundo, e nós preparamos aqui algumas lâminas para a gente discutir juntos sobre o tema. Meu Reino Não É Deste Mundo, então, é o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente começa aqui a nossa leitura, nosso estudo, nossas discussões acerca do tema. Meu reino não é deste mundo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter, e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ela apenas falava da vida presente, não os compreendem ou consideram pueris. Marisa, nós falamos aqui na semana passada, no nosso especial de Natal, a questão de justamente Jesus, ele falando da reencarnação, falando dessa próxima, da continuidade, né? Sem falar a palavra reencarnação. E aqui está mais uma continuidade aqui, né? No tema onde Jesus fala da vida futura, onde fala meu reino não é deste mundo, mas já dando essa ideia de que a vida continua, que o espírito ele vai progredindo. Então, muito dessa inteligência de Jesus a utilizar e dando à humanidade, a todos, essa esperança, que a gente vai ver mais à frente um pouco sobre isso. Mas é legal a gente começar de novo falando sobre isso, de como o uso das palavras, como ele fazia na época, para aquelas pessoas ali, sem falar de reencarnação. Porque a gente repete, né? Se até hoje nós temos algumas dificuldades de interpretações, de entender determinados pontos do espiritismo, então imagina naquela época, muitos tempos atrás, aí, a gente Jesus falando de reencarnação. Então, e óbvio, né, como ele coloca aqui a vida futura como uma oportunidade, né, e a vida futura, sem nenhuma razão, teria a maior parte dos preceitos morais se ela não existisse. Então, é um bom ponto para a gente começar aqui o nosso estudo de hoje, né, Marisa? Sem dúvida, né, Raoni? Jesus, como sempre, né, utilizava, com a sua inteligência absolutamente incrível, ele utilizava exemplos, né, do cotidiano, do dia a dia do povo hebreu, para que ele pudesse passar a sua mensagem. Ele não podia dizer tudo, claro, né, como ele não podia dizer do mundo espiritual, mas ele dizia através de palavras para que eles, dentro das características que eles apresentavam, eles pudessem entender, né? Nem que fosse um pouco da essência do que ele nos trouxe. Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele vem nos falar do mundo espiritual, né? Como diz aqui, Jesus refere-se à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem
na Terra. Então, eu vou pegar aqui, né, alguns dizeres que eu separei, ou seja, Jesus demonstra que o reino de Deus não é deste mundo, mas é possível trazê-lo pelo homem de bem, promovendo a regeneração que unirá os dois mundos. E aí, nós percebemos o quê? Ao mesmo tempo que ele fala, meu reino não é deste mundo, o que é este mundo? Né? O mundo terreno, o mundo corpóreo, o mundo das necessidades físicas, o mundo dos nossos vícios, das nossas paixões, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz, em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter, né? E como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Se a gente fizer um link lá com as características do homem de bem, nós vamos ver que, mais uma vez, Kardec nos traz essas características como a forma como nós devemos conduzir a nossa vida no mundo terreno, né? Quando ele diz todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então, quando não há possibilidade, né, como muitos daquela época, de compreender os ensinamentos de Jesus, eles não entendiam muito bem do que Jesus estava falando, né? E ele vem nos trazer exatamente a moral espírita, a moral verdadeira, a moral pela qual nós devemos guiar as nossas ações, conduzir as nossas ações, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala, meu reino não é deste mundo, ele vai dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, a possibilidade de nós construirmos dentro de nós este reino. Que reino que é o reino de Deus? O reino do bem, o reino da bondade absoluta, da misericórdia, da fraternidade, da cooperação, do amor ao próximo. Este é o reino de Deus, né? Só que quando nós não entendemos, e hoje ainda nós, no século XXI, estamos estudando os ensinamentos de Jesus, por quê? Porque não compreendemos durante muitos anos, milhares de anos, centenas de anos, né? Então, é importante que nós entendamos, quando ele diz, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais. Por quê? Porque a vida futura, sendo a vida do Espírito, os preceitos morais que Jesus traz para nós são os preceitos da vida no mundo espiritual. Na vida espiritual, no mundo espiritual, só existe o bem, só existe a afeição, só existe o amor universal, só existe a cooperação. Os espíritos trabalham com as qualidades de cada um, e as imperfeições, cada um vai cuidar da sua depois nas reencarnações. Então, meu reino não é deste mundo, mas, entretanto, Jesus nos traz que é possível, sim, nós caminharmos construindo o reino de Deus enquanto estamos encarnados. Só um detalhe aqui, que estou vendo que hoje está meio instável aqui, se eu travar, vocês vão tocando aí, tá? Ana, olha só que interessante, né? A Marisa falou bastante e falou muito bem dessa questão, mas, de novo, né? Se não tivesse a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais. Que é muito difícil a gente falar de moral, falar de virtudes, falar desse crescimento de espírito, sem pensar numa existência de vida futura, da continuidade do espírito, né? Não teria muito sentido. E a gente vê tudo isso bem amarrado nas obras de Kardec, nos estudos que a gente faz aqui no canal, em diversas obras, a gente falando de moral, de reencarnação, porque uma coisa não tem sem a outra, né? Exato, e é muito difícil encarar algumas situações se a gente não tiver esse ponto de vista da vida futura, né? Eu diria até que por vezes é desesperador. Nesse trecho, traz até uma comparação que é bem interessante, se a gente pegar um homem no centro de uma cidade grande, ele só vai conseguir ver os prédios enormes. Então, se a gente fizer uma analogia, é como se nós, considerando só a vida agora, material, diante dos problemas, tudo se torna muito grande.
Mas quando a gente considera a vida futura, é comparado como se o homem subisse numa montanha e visse tudo bem pequenininho, né? Então, as coisas, as dificuldades, as vicissitudes, elas têm uma importância menor, né? Então, realmente, é muito interessante isso. E quando a Marisa traz esse ponto, eu penso que é extremamente consolador, né? E aí, Sandra, o Elton, vocês querem destacar alguma coisa, acrescentar aí também? Fiquem à vontade, porque tem bastante assunto aqui para a gente tratar. Olha só, Raoni, eu me antecipei aqui. Tudo bem. Vai, Sandra, vamos. Não, a minha internet está meio oscilante também. Não, é breve o que eu vou colocar a respeito do seguinte, né? Jesus falava para aquela população, para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, que não tinham uma clareza dessa vida após a morte, né? Eles acreditavam em anjos, em demônios, entretanto, acreditavam num Deus único, entretanto, eles não tinham essa clareza da vida futura, ou seja, a vida após a morte. Eles viviam muito a vida material e julgavam que se seguissem as leis divinas, se tivessem de acordo com aquilo que eles consideravam como lei divina, eles teriam as suas recompensas, se eles seguissem as leis, teriam as suas recompensas na própria vida terrena. Então, a sua nação teria um bom desenvolvimento, seria um povo privilegiado, eles teriam também, não é, grandes desenvolvimentos, tudo isso se eles seguissem as leis divinas, não é? Em contrapartida, olha, veja bem, eles até acreditavam que eles poderiam vencer os inimigos se eles seguissem os ensinamentos divinos. Em contrapartida, se eles não obedecessem a essas leis, eles sofreriam as consequências, como calamidades, né? Perda, por exemplo, numa guerra, eles perderiam a guerra. Então, vejam que a visão deles, por isso a importância depois de nós falarmos do ponto de vista, porque qual era o ponto de vista dessas criaturas, né? Eles viviam muito a vida material. E tudo, embora acreditassem em Deus, tudo viria recompensa ou castigo relacionada à vida material. Então, não tinham uma clareza. E Jesus vem falar dessa vida. É óbvio, como a Marisa disse, ele não ia falar, não iria falar tudo. Por quê? Porque, como mestre que era, ele sabia que a sua plateia ou os seus discípulos não estavam ainda preparados com maturidade espiritual para compreender tudo de uma vez. Mas ele já lança essa ideia da vida futura, da vida que se estende além da vida material, né? Que a vida material é só temporária, mas que a importância, né, da vida espiritual se faz, e era preciso que eles começassem a pensar sobre isso, né? Então, quando ele diz o meu reino não é deste mundo, por que ele fala o reino? Porque também as criaturas viviam muito a vida material e viam que os reinos, a preocupação deles é que daqueles que eram da classe, né, privilegiada, a preocupação é que Jesus quisesse
um poder aqui na vida material, né? Então, Jesus disse, olha, se eu sou rei, né, vocês que estão dizendo, mas se eu sou rei, o meu reino não é daqui, né? Não é dessa vida material, né? Ele não vai reinar sobre a matéria, né? Mas o seu reinado é sobre o espírito, né? E não é um reinado no sentido que nós entendemos, né? Daquela coisa de um exercendo o poder sobre o outro, mas é um reinado onde há a solidariedade, a fraternidade, o amor, né? E esse é o reinado dele, o reinado do amor. Pois é. Vai lá, Welton. Então, assim, eu espero que todos que estejam nos assistindo, né, e assistindo nesse primeiro dia do ano, todos nós temos um olhar para o amanhã, para a próxima semana, como eu disse, para esses 366 dias, e nós temos olhares de esperança, né? Todos nós, né? Às vezes até mesmo as pessoas mais amargas com relação às situações que possam advir, lançam, num primeiro dia do ano, sempre essa sensação de esperança, de que as coisas vão entrar nos eixos, se a gente pode dizer assim, se essa ou aquela situação pode tornar-se mais calma, se determinadas coisas que nos preocuparam no ano que se encerra possam entrar nos eixos. Então, todos nós, né, guardadas as exceções, claro, o dia primeiro do ano sempre representa isso para nós. Então, se nós estamos aqui tendo pessoas que estão nos vendo e olhando para o ano de 2024 com essa esperança, né? Se essa criatura, se você que está nos ouvindo aí, entende, né, que a vida ela é muito maior do que um período de 366 dias, do que um período de uma existência, e você compreende que não faz sentido algum tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós amealhamos de experiências, de afetos, de aprendizado, vá se desfazer em algum momento, restando o nada, restando um mergulho no indefinido, no não ser. E a grande maioria das pessoas tem essa percepção. Eu gostaria de que cada um pudesse olhar não apenas para o ano de 2024 com esse olhar de esperança, mas para a vida futura, aquela que está reservada a todos com esse mesmo olhar de esperança. Não por alguns períodos, para que as coisas que nos preocupam aqui no dia a dia sejam resolvidas, mas para uma vida de engrandecimento moral, de aprendizado, de maior entendimento, de maior participação. E se aquele que ainda permanece, não é, encarando a existência, e todos têm o direito de pensar como a sua vontade lhes apresenta, não é? Que essa vida é apenas o resultado de um mero aglomerado de células que um dia esse aglomerado se desfaz, não é? Mas pensem também nessa existência como uma oportunidade não de ficar apenas se preocupando com as coisas da vida, mas se preocupe com o seu semelhante, se preocupe como pode ser
como se pode construir um mundo melhor, mesmo que você só acredite nessa existência, deixe de lado o seu interesse. Acredite que você pode fazer diferença, que você possa auxiliar, que você possa ser melhor. Quando você sentir aquela necessidade de competir, de sobrepujar aquele que está do seu lado, pense que você pode melhorar o mundo cooperando um pouco mais. Então, é nesse sentido que nós vemos aí, não é, de deixarmos de ter por objeto de nossas maiores preocupações apenas aquilo que vai ocorrer aqui nesse ano de 2024, mas pensando na nossa existência como um todo. Para alguns, já percebendo, eu diria para a maioria, já percebendo que essa existência é eterna. Para aqueles que ainda não abraçaram essa ideia, percebendo que podem sim ser diferentes nesse ano, diferentes para melhor, diferentes para construir um mundo melhor, mais justo, mais pleno, mais amoroso e mais igualitário para todas as criaturas. Muito bom. E vocês já repararam como a cada começo de ano, Marisa, o pessoal faz listinha. Esse ano eu vou começar um curso, eu vou perder peso, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí chega no final do ano, coloca xizinho em tudo, né? Não consegui isso, não consegui. Será que nós, como espíritos, estamos cumprindo lá, Marisa? A gente fez uma listinha, poxa, nessa encarnação eu vou tentar desenvolver essa virtude, eu vou tentar ser melhor, eu vou tentar perdoar. E o que a gente vai levar ao fim da encarnação, né? Será que a gente pode fazer essa associação de listinhas de projetos para um ano novo e o espírito para uma nova encarnação? Se a gente tirar do papel todas essas questões que o Elton colocou, né? Vamos ser mais solidários, vamos ser mais fraternos uns com os outros. Vamos pensar dessa forma também, né? Como espírito, pensando na vida espiritual, né, Marisa? Exatamente, né, Raoni? E tem um jeito, né? É só... e aí nós não precisamos esperar o primeiro dia do ano, né? É quando diariamente nós fazemos um autoexame e identificamos primeiro as nossas imperfeições, aceitamos que nós as temos, que muitas vezes nós negamos, na maioria das vezes, não, imagina, eu não sou assim, né? E depois que nós possamos aí sim mudar de mentalidade, mudar o nosso ponto de vista e aí sim superar as nossas imperfeições, né? E conquistar novas virtudes. É esse o nosso caminho. Mas só que a gente não precisa esperar o primeiro dia do ano, né? Isso é uma ação frequente que nós devemos ter todos os dias, né? Como nos pede Paulo de Tarso, que a cada dia nós possamos fazer o nosso exame de consciência e saber exatamente, né, aquilo que nós podemos melhorar em nós mesmos, né? E que tudo isso depende de uma palavrinha que nós falamos o ano passado inteiro, em todos os programas do nosso canal, da vontade, né? Tanto essa listinha nossa aqui no plano da matéria, falando de, poxa, se eu quero uma coisa diferente, se eu quero fazer isso, se eu quero perder um peso, a gente sabe que não são coisas fáceis, mas tudo depende da nossa vontade. A vontade de fazer acontecer aquilo, a nossa vontade enquanto espíritos também de conquistar virtudes, que o esforço, a gente sabe que não é fácil também, né? Mas principalmente, Raoni, quando na nossa listinha o número maior é de conquistas morais do que conquistas materiais. E, Raoni, para que a vontade possa atuar, a gente tem que compreender. Se a gente não compreende, esse preceito, que vai ler aí agora, não é? Esse preceito de continuidade da existência, né? E compreender isso é tão fácil, não é, Raoni? Basta a gente pensar, se tudo viesse do nada e tendesse para o nada, o universo seria apenas o nada. Mas a realidade nos apresenta de outra forma. Se tudo vem do nada, de acordo com o pensamento de algumas pessoas, e tende para o nada, como que a realidade se apresenta tão exuberante? É apenas uma questão de nós deixarmos de lado
ideias antigas, né, de Deus que comanda, manda, autoriza, desautoriza, para uma ideia de Deus que sustenta, que ampara, que mantém, que assegura e nos dá a liberdade de agir. Mas tá aí, para a sua leitura. Vamos lá, tem até a pergunta lá do Livro dos Espíritos, né? Fala do vácuo, aí ele fala que não existe, que o nada não existe, como você acabou de falar, né? Então, de fato. Então, vamos voltar aqui para passar. Tal preceito, ele estava falando dos preceitos morais lá no slide anterior. Da vida futura, né? O preceito da vida futura. Perfeito. E aí, tal preceito é o eixo do ensino de Cristo e que tem que ser o ponto de mira de todos os homens. Só esse preceito justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. A ideia que muitos fazem da vida futura, entretanto, é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Olha aí, né, Aninha, essa questão da dificuldade desse entendimento que a gente estava acabando de falar, né? A ideia de que muitos fazem da vida futura, ela ainda é vaga, ela é incompleta e por isso que ela é falsa em diversos pontos. A Sandra falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, Sandra? Da dificuldade de interpretação, do conhecimento de como era na época. E olha só o contraste. Se antes faltava a ciência atrasada, dificuldades de aparelhos de comunicação, de como que você vai conseguir obter um conhecimento, hoje em dia nós temos muita coisa disponível. E é perigoso porque a gente acaba absorvendo coisas que são inverdades. Então, de um lado, a gente tinha falta de como consumir, de como entender. Hoje nós temos bastante, mas ainda assim muita coisa divulgada erroneamente, que pode causar o equívoco de interpretação, causar essa falsidade de entendimento, né, Aninha? E por isso a importância do estudo. E, claro, com o passar do tempo, a gente vai só avançando em termos de novas descobertas, a ciência também descobrindo outras coisas, que traz para a gente, facilita o entendimento de muitos aspectos aí também do espiritismo. Exato, e é curioso, vocês estavam falando das listinhas, né? Seja da lista, será que a lista que eu fiz enquanto espírito, ou a lista que nós fazemos aqui, a Marisa sempre termina os nossos programas falando, a cada dia que amanhece é sempre uma oportunidade, né? Então que a gente não se esqueça, então não precisa ser o primeiro dia do ano, mas todos os dias, e aí a gente entender o que está guiando essa lista de desejos do que nós queremos fazer diferente, né? Seja cada dia, seja cada novo ano. Eu entendo que a interpretação também é equivocada por vezes, né? O que estimula esses nossos desejos de querer fazer diferente, porque será que nós estamos querendo ser melhores que outros? Por que eu quero melhorar em determinado sentido? Para quê? Eu acho importante a gente se fazer essa pergunta. Para quê? É para ser útil? É para auxiliar? É para eu me tornar melhor do que eu mesma e não do que o outro? Então, eu também penso que o que nos guia, né, essa vontade, para ela ser genuína, né, para que eu possa realmente trabalhar em ser melhor, ela tem que ser guiada numa interpretação e numa compreensão verdadeira, né, do que é essa vida futura, e para que eu atenda a questões que são íntimas e com o objetivo genuíno de auxiliar, e não para atender, por exemplo, padrões, desejos que o outro determina que eu tenho que seguir, né? Então, que esses desejos também sejam autônomos, e que a gente entenda que quando a gente olha para a listinha, por exemplo, que a gente fez no ano passado e teve dificuldades com alguma coisa, tá tudo bem, né? Por que será que eu tive essas dificuldades? Então, será que esses desejos que eu não cumpri
realmente estavam me guiando para me tornar melhor, talvez eu não cumpri por conta disso, né? Então é importante a gente fazer essa avaliação. Olha, você falou uma coisa muito interessante, que a nossa listinha, do jeito que você falou, é verdade, podemos chamar de listinha egocêntrica, né? É eu fazer isso, é eu ser melhor, eu ficar na melhor forma, é eu subir de carreira, é eu isso, e o outro, tanto de solidariedade que a gente fala aqui, né? Então, muito bacana você trazer isso pra gente, porque a nossa listinha, a gente já começa o ano assim, né? Só olhando para nós e para o outro, a gente esquece totalmente dessa questão de solidariedade e fraternidade. Eu vou passar aqui para a Sandra. Ô, Sandra, quando ele fala que só esse preceito da vida futura consegue justificar as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Por que ele traz isso também? E a gente vê o tanto de pessoas ainda que não têm uma crença definida, não acreditam em Deus, e muitas vezes fala, né? Deus é injusto. Por que eu sofro nessa vida e o outro não? A pessoa não acredita em Deus, mas ela chega e fala, Deus é injusto. Então, e a vida futura, como ele traz aqui para a gente esse preceito, ele consegue justificar essas anomalias, né, Sandro, como ele traz aqui para a gente. E veja, né, Raoni, que interessante, que nesse trecho nós vamos compreender que o Espiritismo traz o esclarecimento, né, dessa vida futura, mas não só dessa vida espiritual, mas vem explicar, né, o que acontece no mundo material, ou seja, vem explicar as diferenças, as diversidades, né? Se nós tivéssemos, né, como algumas religiões afirmam, uma única vida, como explicar essas diferenças? Como explicar que uma criatura renasce com alguma limitação física e a outra renasce com um corpo que chamaríamos de normal, né? Todos os corpos são normais, alguns com algumas diferenças. Como explicar, se não houver, né, esse apoio da compreensão de que nós somos espíritos e passamos por diversas experiências na matéria, essa explicação traz para nós uma compreensão maior da justiça divina. E não vamos encarar Deus como aquele que castiga, que a criatura já nasce castigada, né? Ou que a criatura nasce já com privilégios. Nós vamos entender a justiça divina como a cada um segundo a sua obra. Né? E é muito interessante também que nós busquemos compreender, não é, que esse reino de que Jesus fala não é um local circunscrito, que mesmo nós, que nos dizemos espíritas, por vezes, temos uma compreensão equivocada de que, não, se nós formos bons, nós vamos para um determinado local onde estão os bons. Né? E se nós não formos bons, nós vamos para um determinado local onde estão os seres perversos, maus, menos evoluídos. Né? Então, os pecadores ficam lá, né? Os pecadores. Não vamos compreender esse reino como um local, né, na espiritualidade, mas é aquela condição do espírito que retorna à vida espiritual e, devido às suas ações, à sua conduta, ele vai
sentir na espiritualidade a paz, a tranquilidade, a consciência, né, em perfeita harmonia, ou ele vai se sentir na espiritualidade, muitas vezes, em estado de confusão, de desequilíbrio, também de acordo com a sua conduta, com as suas ações na matéria. Então, é o estado do espírito e não o local circunscrito. Então, quando a gente usa essa palavra reino, nós precisamos compreender, né, do ponto de vista do espiritismo, né, que não se trata de um local restrito. E era essas falsas ideias, né, que fazem ainda da vida futura. Mesmo muitos que creem nessa vida futura têm uma compreensão equivocada de que iremos para um local circunscrito, se fizermos o bem, viveremos eternamente nas bênçãos divinas, e se não fizermos, sofreremos para o resto da eternidade. É uma compreensão falsa, é um equívoco, né? E é desesperador. Como o Elton lembrou, né, dessa ideia da esperança, mas nós vamos ter a certeza de que na vida futura nós conseguiremos nos tornarmos espíritos puros, espíritos livres, como, né, nós ouvimos. Então, vamos sim, aos poucos, compreendendo aquilo que Jesus veio ensinar, e o Espiritismo tem esse grande papel de nos clarear, de fazer com que compreendamos que todos nós podemos participar desse reino, todos nós, mas vai depender da nossa vontade, como você lembrou, do nosso esforço, do nosso trabalho. Elton, Marisa, eu queria passar para vocês para o outro slide que eu acho bem interessante a gente começar a comentar, mas se vocês tiverem algum ponto aqui também, podemos falar que o outro vai falar do espiritismo já. Eu queria falar sobre essa questão da justiça. Claro, vai lá. Porque você tocou num ponto, Raoni, que as pessoas falam assim, eu não acredito em Deus porque Deus é injusto. Como ele permite ou como ele cria um mundo onde há tanta desigualdade, onde há tanta opressão, onde há tanto sofrimento, né? Onde há tanta dor para alguns e para outros, a vida parece transcorrer em todo um ambiente florido de satisfação. Quando nós lemos, há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. Aqui nesse mundo, que é o mundo que nós intitulamos de provas e expiações, que é o mundo dos contrastes, que é o mundo das oportunidades de aprendizado. Aqui nesse mundo é o mundo do treinar a liberdade. Aqui nesse mundo é o mundo de nos exercitarmos para aquilo que é o nosso destino, que é o destino da harmonia, do servir, do amor incondicional por todas as criaturas. Como nós estamos aprendendo nesse mundo, nós erramos, e erramos, sobretudo, não é? O aprendizado é um aprendizado moral, nós erramos moralmente. E então, a injustiça que nós vemos aqui é a injustiça do erro, é a injustiça do desconhecimento, é a injustiça da ilusão de que existem criaturas melhores e criaturas piores.
a ilusão do orgulho, a ilusão do egoísmo. Por isso que, nessa vida futura, nesse outro mundo, a justiça de Deus segue o seu curso. Qual é a justiça que segue o seu curso? A justiça da plenitude das oportunidades, a justiça da igualdade, a justiça não da punição, mas a justiça da recuperação. Aqui no nosso mundo, nós julgamos que justiça é punir. No reino de Deus, a justiça é recuperar, porque não há uma só criatura que esteja condenada a sofrer eternamente. Não há uma criatura que esteja condenada a não se tornar aquilo que o projeto divino de amor coloca para todos os seres inteligentes. Estamos na Terra, sim, enfrentando injustiças provocadas por nós mesmos. No reino de Deus, a justiça segue o seu curso. Todos têm oportunidade. A superioridade que ali pode existir não é uma superioridade do autoritário, é a superioridade daquele que moralmente já conquistou mais e que busca a todo instante ser o primeiro a servir e a amparar aquele que ainda não conseguiu essa condição. Então, no reino de Deus, a plena justiça, aquela justiça que nós ainda almejamos aqui na Terra e que nós podemos fazer com que ela exista na Terra, porque ela é eterna e ela existe nesse outro mundo revelado por Deus. Por isso que, quando se fala de recompensa, nós não falamos daquilo de recompensa, olha, você foi bom e eu vou te dar uma coisa boa. Nós falamos dessa condição que a Sandra nos lembrou aí, numa condição inerente à consciência pura, ou seja, a condição de felicidade. E aquele que sofre não é em virtude da punição, mas em virtude, sim, da sua condição, preso dessas falsas ideias, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, ao ser defrontado com a claridade da plena justiça. E essa criatura, ela terá a oportunidade de aprendizar, de aprender, de se recuperar e entrar plena de felicidade nesse mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É muito importante a gente lembrar disso, né, Marisa? Exatamente. Eu só vou comentar brevemente uma frase, né? Porque todos já falaram, já abordaram. Quando ele diz assim, é esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. E Jesus fala isso numa das suas falas mais bonitas, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos traz o caminho como o caminho do bem, né? O caminho da verdade, do bem. Eu sou a verdade porque ele nos traz, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele complementa. Então é este o nosso caminho, né? O bem, a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quer dizer? A espiritualização do nosso ser. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Bom, Marisa, próximo slide aqui, eu já vou começar por você aqui, que é muito bacana, que ele vem dizer, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas. A descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma,
porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Olha só quando ele traz aqui, né, Marisa, do espiritismo, todo esse estudo, a questão do espiritualismo racional que a gente fala, né, vocês falam bastante sobre isso, e essa importância, porque ali você não tem mais essa questão de, como a gente fala, da fé cega. Eu acredito, é simples artigo de fé. Não, aqui tem comprovações, tem estudos. Então é importante, eu deixei para você essa parte aqui, que é muito bacana, para que você comente um pouquinho mais sobre a importância aí do espiritismo nesse entendimento, né? Pois é, Rony, é por isso que o espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais, né? Ciência porque através da observação dos fatos e através do ensinamento dos espíritos ele vai consolidar toda esta obra de entendimento de nós, seres humanos encarnados, como espíritos encarnados, né? Você citou o espiritualismo racional. O espiritualismo racional no século XIX dizia: somos almas encarnadas, né? Mas eles não conseguiam trabalhar a parte metafísica da alma. O que acontece conosco depois que morremos, né? O que acontece com a alma? Para onde vamos, né? O que seremos? E aí, então, por isso que Kardec, na Revista Espírita, vai dizer: o espiritismo é um desenvolvimento do espiritualismo racional, né? Porque o espiritismo veio completar, trazendo exatamente essa parte metafísica, que é o que acontece com a alma, com o espírito, porque a alma é o espírito encarnado, mas o que acontece com o espírito na vida futura. E como está aqui, antes era um simples artigo de fé, nós saímos do aspecto dogmático, né? O que o espiritismo veio nos trazer? Veio nos trazer o entendimento à luz da razão. Até então, o dogmatismo religioso, nós tínhamos todas as circunstâncias que criaram, céu, inferno, anjo, demônio, enfim, e era feito como dogmatismo religioso. A nossa compreensão era dogmática, não era pelo exercício da razão. E aí, os espíritos vêm nos trazer, mais uma vez, eu vou citar aquele item 62 do capítulo 1 da natureza da revelação espírita, na Gênese, que os espíritos dizem: é a humanidade espiritual que vem ao encontro da humanidade terrestre. É longo, eu vou citar só um trechinho. Antes vocês caminhavam na escuridão e nós viemos clarear o vosso caminho. Antes vocês diziam um solene e eterno adeus. Agora vocês dizem um até breve. Então, eles vieram, os espíritos, o espiritismo veio através da comunicação dos espíritos e, evidentemente, da obra deste fantástico mestre, né, chamado Allan Kardec, trouxe para nós a certeza da vida futura através, né, do depoimento dos espíritos, da contribuição dos espíritos. E aí, quando ele diz a descrição da vida futura, é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam que cada um aqui reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. A justiça de Deus é soberana, é infalível, porque de uma inteligência suprema, de um Pai soberanamente justo e bom. Nós não poderíamos, como não podemos dissociar nunca todos os preceitos da doutrina espírita dos atributos de Deus, né? Então, quando nós ficamos em dúvida sobre algo, é muito simples, é só nós lembrarmos dessa inteligência suprema que rege todos os mundos, todos os universos, né? Soberanamente justo, bom e misericordioso. Então, de uma inteligência suprema soberanamente justo, bom e misericordioso, esta justiça é uma consequência natural desta inteligência suprema. Então, nós aí desconstruímos todo aquele condicionamento que nós nos permitimos de que Deus castiga, Deus pune, Deus isso, Deus aquilo. Não. É o próprio Espírito que se vê na condição, através da sua consciência, né? Ele enxerga os erros que ele cometeu,
e, ao mesmo tempo, se arrepende. E aí sim ele entrevê a esperança de uma nova oportunidade de fazer a reparação e o retorno ao bem. E só para a gente pontuar, eu não poderia deixar de citar esse retorno ao bem. Nós estamos vendo, né, no Céu e Inferno a comunicação de Jacques Latour, que foi um assassino contumaz. Não vou, claro, me estender muito, mas no final ele pede para Deus e para o mundo espiritual que ele tenha a oportunidade de, na próxima reencarnação, vir como missionário ensinando Deus para as crianças. E aí nós desconstruímos aquela justiça humana que muitas vezes nós erroneamente fazemos. Fez o mal, tem que pagar com o mal. Ou seja, essa ideia equivocada de que nós reencarnamos e esse retorno ao bem, se eu fiz mal numa outra encarnação, então na próxima eu vou sofrer o mal que eu cometi. Não está escrito isso nas obras de Kardec, absolutamente. E os espíritos vêm nos confirmar essa justiça soberana, né? Pagai o mal com o bem, nos pede Jesus. Então, essa verdadeira justiça de Deus é o retorno e a reparação ao bem, porque Deus é o bem absoluto. Aproveitando, né, passar para a Aninha aqui, a Marisa falou bastante dessa questão do espiritismo, dos estudos, né, enquanto ciência também, e a ciência como um todo vem da questão do universo, do espaço, que o Elton comentou aqui, porque a gente fala, nossa, mas será que existe alguma coisa além da Terra? E aí vai tendo várias discussões, várias descobertas, nossa, mas existe não sei quantas galáxias. Eu lembro que uma vez eu estava estudando junto da questão de matéria, e aí eu fui ver prótons, elétrons, nêutrons, prótons, aí você vai vendo o tanto de coisa que foi sendo descoberto, que eu nem sabia que tinha, e foi sendo descoberto, para que a gente consiga tentar entender o que é matéria. Então, olha só, para entender lá o que era o perispírito, a gente tem que fazer um estudo, e mesmo assim ainda a gente não consegue compreender, mas com a ciência avançando, já a gente vai começar a compreender outras coisas que também vão ser importantes para essa questão do entendimento aqui, né? Como essa questão mesmo de espaço, de universo, desenvolvimento, de matéria, também ajuda em toda essa questão, né? Com certeza. Acho que o avanço da ciência contribui muito para que a gente compreenda melhor alguns pontos. E a gente vê isso, né? Quando a gente, durante os nossos estudos, agora, a gente voltou, né? A gente vai reestudar alguns pontos, né? Outro dia eu e Marisa, a gente estava falando sobre isso, de retomar alguns princípios da física, da matemática, porque isso nos auxilia a compreender melhor várias questões, né? E é interessante, a Marisa estava comentando esse segundo parágrafo também, eu vejo que lá, quando a gente faz o estudo das obras de Kardec, no Céu e o Inferno, os exemplos, né, eles são lá, quando fala, são tão racionais as condições, é muito coerente, fica muito claro que aquilo é um fato, que a gente consegue constatar ali os princípios da doutrina espírita com os exemplos que os espíritos trazem para a gente, né? Fica muito evidente e fica muito clara a verdadeira justiça de Deus. Perfeito. E aí, o Elton, Sandra, essa questão que a Ana trouxe. O relato dos espíritos deixa claro, racional, essas condições da vida futura. Porém, tem que fazer aquele cuidado desse entendimento de que o relato daqueles espíritos não é a realidade no mundo espiritual, de que cada espírito está relatando, como a Marisa também, aquele sentimento, aquele estado que ele está passando ali. Então, o relato ele é importante porque ele está ali revelando a descrição que existe a vida futura. Mas o cuidado com esse entendimento também de que aquele espírito, eu estou aqui sofrendo com outros espíritos que não sei o quê. E a gente entende aí, depois fala, tá vendo? Aquele espírito relatou, então lá existe um lugar assim, né? Então também tem que tomar cuidado com esse ponto. Vai lá, o Elton, Sandra. Oi, Raoni. Isso que você trouxe, né? Esse cuidado para que nós possamos compreender que cada espírito tem o seu grau de compreensão
aqui encarnados e desencarnados, né? E eles vão descrever aquilo que para eles é a realidade do ponto de vista deles, do ponto de vista da sua compreensão, né? Portanto, é preciso que nós tenhamos esse cuidado, essa atenção. E uma coisa também que é interessante, muitos espíritos, eles conservam na espiritualidade durante um tempo, e às vezes esse tempo é variado, né? É variado de espírito para espírito, mas muitos conservam as ideias que cultivavam quando encarnados. E muitos vão para a espiritualidade e descrevem o que estão sentindo como se estivessem num local circunscrito, como se eles estivessem, muitos dizem que estão no inferno. Por quê? Porque eles cultivavam essa ideia de inferno quando encarnados, e como na espiritualidade eles se encontram num processo ainda de sofrimento, eles associam com a ideia de inferno, né? Então, muitos relatam situações que são oriundas das suas falsas ideias. Então, nós temos que ter esse cuidado também. E interessante, né, que desses relatos, Kardec pôde observar a diversidade entre os próprios espíritos desencarnados, os seus diferentes estados, né? Os diferentes graus de conhecimento, de compreensão. Então, foi um estudo minucioso, né? A partir dessa comunicação com os espíritos, né? Então, é importante verificar que nós, espíritas, precisamos estudar bastante a doutrina espírita. Temos estudado bastante, não é, meus amigos? Temos nos esforçado, mas precisamos, sim, cada vez mais nos aprofundar para compreender o mundo espiritual. E, olha, Raoni, Aninha, não me falem de física, por favor. Ô, Raoni, assim, esta vida futura que nos foi apresentada por Jesus, dessa forma tão, né, assim, quase poética mesmo, né, de uma forma muito superficial, nós encontramos ela patente nas explicações do Espiritismo. E eu vou dizer uma coisa, não é? Estavam falando de ciência agora. A ciência, enquanto o estudo acadêmico, né, ela insiste em tirar do nada o todo. O que eu estou dizendo aqui? Não é? A ciência se admira da perfeição das leis. A ciência transcreve em fórmulas matemáticas, não é? Profundas ali, o funcionamento harmônico do universo, insistindo em que estas coisas fantásticas, perfeitas, harmônicas, plenas, surgiram do nada. É tirarem o todo do nada. Por que isto? Porque em determinado momento, né, esta visão de que Deus pertencia à religião, a religião se apossou de Deus e colocou aquelas ideias que nós vimos, né, sendo discutidas aqui, artigos de fé sobre os quais não se poderia discutir, sobre os quais não se podia debater. A metafísica, que esse entendimento daquilo que foge às nossas percepções
dos nossos sentidos foi relegada à questão da religião. Então, a ciência assenhorou-se do mundo material, né, e deixou para a religião o chamado mundo do espírito. E ambos olhando realidades de uma única criação. E, claro, uma vez que olham a realidade, né, da única criação, cada um por um ângulo diferente, sem perceber que isso tudo constitui um todo harmônico, só surgem daí ideias falsas. Então, o que acontece? No momento em que a ciência deixar de olhar que o nada produz o todo e entender que na vida futura, ou seja, na realidade espiritual, está a origem de todas as questões que nós examinamos hoje no mundo material, e que existe um ser, uma inteligência suprema, eterna, infinita nas suas perfeições, sobre o qual não temos condição de fazer nenhuma análise, a não ser pelo entendimento dos seus atributos, nós fecharíamos todas as equações que permanecem ainda abertas no tocante à ciência. E tiraríamos a religião do seu arcabouço antigo de dogmas que não subsistem mais no mundo do entendimento. O Espiritismo consegue nos trazer isso. Não que ele nos dá todas as respostas, mas ele nos aponta o meio de conseguirmos essas respostas. Isso que é mais interessante, né? Então, não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando aqui de uma ciência filosófica. E eu tenho que render a minha homenagem, né, a Anna de Belleville, uma vasta ciência, maior que todas as outras que o mundo tem encontrado. Fala, Marisa. Inclusive, né, por quê, né? Quando nós estudamos certas doutrinas, principalmente as doutrinas reencarnacionistas, de modo geral, todas elas acabam entendendo que depois que nós morremos, a alma se integra ao todo. E o Espiritismo é a única doutrina que nos traz que depois do desencarne, nós não perdemos a nossa individualidade enquanto espíritos. E é por isso que o Espiritismo será a alavanca, sim, que contribuirá, né, para a transformação moral da humanidade, por esse entendimento racional, lógico, de uma lógica estruturada, que nós estamos aprendendo cada vez mais a entender dentro desse mecanismo. Olha aí, então, próximo slide. Estamos quase concluindo aqui. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Olha aí, Ana, como a gente começou falando, né? Não é o ano novo que vai ser diferente, né? Você que precisa olhar, encarar essa nova oportunidade, como que você falou, né? Um novo dia, novas oportunidades de olharmos, de fazermos diferentes, de tentar coisas que a gente nunca fez antes, de deixar de olhar um pouquinho para a gente
com essa compreensão que nós temos e olhar um pouquinho para o outro. Então, essa ideia clara da vida futura proporciona esse ponto de vista de encarar de uma forma diferente tudo aquilo que nós vivemos. Como o Elton disse no início, é a conquista de um novo olhar, né? Entendo dessa forma, e a gente precisa trabalhar, isso exige um esforço para que a gente conquiste esse novo olhar a cada dia. Eu até fiz um comentário desse no início, do quanto quando a gente só se vê, né, só vê essa vida, o quanto todas essas questões, como ele coloca aqui, as vicissitudes, as preocupações da vida, elas se tornam muito grandes. Mas quando a gente considera, né, a vida futura, como ele coloca, menos atenção a gente presta a essas preocupações. E isso traz essa tranquilidade, essa serenidade. Isso nos auxilia na conquista de uma resiliência, de uma resignação, né? Eu entendo que durante essas fases de dificuldade, esse é o bem sofrer, né? Quando nós encaramos a vida do ponto de vista espiritual. Ô Sandra, olha que bacana que ele coloca, né? De novo aqui das vicissitudes e tribulações, não passam de incidentes que ele suporta com paciência, como a Ana falou aqui, né? Por sabê-las de curta duração. Ou seja, as vicissitudes, essas questões que envolvem aqui o nosso mundo terreno, quando a gente tem essa compreensão, nós sabemos que existe a vida futura, que nós teremos oportunidade de reparar coisas que às vezes não conseguimos fazer aqui, mas, de novo, né, a gente comenta que a gente falou muito nas nossas vibes espíritas anteriores, de também não ficar de braços cruzados esperando, poxa, já tem uma próxima vida, a vida continua, então eu cruzo os braços e espero que as coisas aconteçam. E a gente sabe que também não é esse suportar com paciência, né? Mas também no agir, na vontade, mas quando a gente tem essa compreensão, a gente consegue tornar o nosso caminho um pouquinho mais tranquilo, né, Sandra? Raoni, e vejo com essa compreensão, com essa clareza da vida futura, nós vamos dar à vida terrena uma importância relativa, né? Não aquela importância tão grande que, por vezes, absorve todas as nossas ideias e os nossos projetos, e nós esquecemos, né? De que somos espíritos e que continuaremos, mesmo após a morte do corpo físico, né? E, portanto, as tribulações, como a Aninha falou, né? As vicissitudes da vida, elas não nos tiram, né, do eixo, né? Não nos tornam angustiados. Passamos, sim, pelos sofrimentos, pelos incidentes, como diz aí, né? Porém, com essa amplitude de compreensão, podemos trilhar o caminho com maior paciência, com a certeza de que é uma passagem. E veja bem, não é só passar com paciência e naquela postura, não, Deus quer assim, então vai ser assim, eu não vou fazer nada. Não é nessa postura. É uma postura com compreensão, com serenidade, mas com ação. Nós precisamos ser agentes, né? E não encarar as situações da vida material como aquilo que é determinado por Deus. Existem coisas que não estão em nossas mãos, não depende da nossa vontade.
para essas, aceitação. Existem outras que nós podemos, pela nossa ação, modificar. Então, o que o Elton lembrou, de muitas das vicissitudes que presenciamos em nosso mundo material, essas vicissitudes, elas podem ser amainadas por uma ação solidária, pelo suporte para que as criaturas possam passar pelas suas experiências, mas com a dignidade, com respeito. Então, é ter a serenidade, a paciência e aceitação para aquilo que não compete a nós modificar, mas atitude para aquilo que nós podemos, sim, agir, atuar para promover o bem. Então, é uma simples passagem aqui, a vida terrena é uma simples passagem. Entretanto, é uma oportunidade grandiosa para nós desenvolvermos as nossas faculdades de espírito, desenvolvermos a solidariedade, a compreensão, a resiliência, como disse a Aninha, desenvolver o amor, aprender a amar o próximo, né? E todas as outras oportunidades que a vida terrena propicia. Então, é olhar essa vida com a clareza de que ela é passageira, mas que é de grande importância para o espírito e não podemos negligenciar essa oportunidade. É isso, o Elton acho que quer falar também. E eu gosto muito dessa palavra que ele usou aqui, dessas duas palavras aqui, mas olha só, calma de espírito. A calma de espírito. O que traz essa calma de espírito, né? Esse conhecimento, o entendimento, Marisa, ele traz a calma de espírito para que os acontecimentos daqui não gerem o que muitas vezes a gente vê revolta, como o Elton falou, Deus é injusto, você vai passar por situações difíceis. Sim, a gente já estudou, né? A felicidade plena, né? A gente fala aqui, mas você traz a calma do espírito, o entendimento, isso gera menos revolta, gera achar que você é injustiçado. Então, eu acho muito bacana esse destaque aí de calma de espírito. Você dirigiu para Marisa? Para qualquer um, eu estava comentando, se vocês quiserem comentar aí, fica à vontade, é que eu achei bacana. Diga aí, Marisa. Você deixou em destaque calma de espírito, é isso, né? O seu som às vezes está falhando, Raoni, por isso que eu não vi você dizer que era o meu nome. Mas a calma de espírito nós temos quando nós entendemos efetivamente que absolutamente todas as situações que nós temos na nossa vida são para o nosso aprendizado. Principalmente as mais difíceis, que requer de nós o exercício da nossa sabedoria, da nossa inteligência, da nossa resiliência, da nossa resignação. Então, essa calma de espírito é toda a calma que a certeza, que tudo isso que nós vimos até agora, a certeza da vida futura, o amparo dos espíritos, Deus nunca abandona seus filhos, o fortalecimento que nós vamos encontrar na doutrina espírita, tudo isso vai nos trazer a calma do espírito. Porque quando que o espírito se inquieta? Né? Quando ele está ligado nas coisas terrenas, quando as coisas terrenas são o motivo da vida dele. Agora, quando nós seguimos a nossa vida, exercendo a nossa tarefa, a nossa função dentro do modelo divino, com amor, com esperança, com alegria, e deixando esta vida material fluir naturalmente, sem nos preocuparmos em excesso com a materialidade, nós estamos realmente adquirindo, desenvolvendo essa calma do espírito. A calma do espírito é isso, né? É quando nós temos a certeza, a nossa fé,
A nossa fé que nos dá a certeza da vida futura, que essa vida é transitória, que nós estamos na personalidade. Você na de Raoni, Aninha, eu na minha, Marisa, Sandra, Welton. E que esta personalidade, ao fechar dos nossos olhos, deixa de existir. Porque o que vai existir é o nosso espírito, é a nossa individualidade. Também vou ser bem rápido aqui, mas olha só, para que nós estamos aqui na Terra, se a nossa existência é a vida futura? Nós estamos aqui na Terra exatamente para aprendermos a viver essa vida futura. A vida futura é a vida da solidariedade. Quando a gente falou onde a justiça de Deus se faz plena, segue seu curso, essa justiça é a justiça que iguala as criaturas, onde cada um se sente igual, onde cada um se vê como o seu semelhante. Nós vivemos nessa terra e grande parte, boa parte, das dificuldades que nós encontramos aqui são geradas pela nossa, vontade, ilusão de que somos melhores que os outros, de que devemos superar os outros, de que o nosso ponto de vista é superior ao do outro, de que o nosso direito é superior ao do outro. É tudo isso que gera guerra, que gera discussão, que gera, todo tipo de injustiça que nós atribuímos a Deus. Como que Deus pode permitir essa injustiça aqui na Terra? Olha, ele não existe. Quem pensa assim quer um Deus que não nos permita ser o que somos, que não nos permita aprender com os nossos erros, que não nos permita enfrentar-nos uns aos outros, não no sentido da luta, mas nos olharmos e percebermos que cada um é necessário a esse grande concerto universal. Ora, aqui, quando nós encarnamos, nós nos defrontamos, sim, com uma série de situações. E a maior parte dessas situações, eu repito, são causadas pela nossa imperícia em lidar com as coisas. Porque aquilo que é da natureza, aquilo que é necessário para exercitarmos a nossa inteligência, o nosso senso moral, que são as questões relativas ao meio ambiente, que são as questões relativas à própria fragilidade do nosso corpo, nós ficamos doentes. E para que a gente fica doente? Para exercitar a nossa inteligência e buscar um meio de curar essas doenças, e mais do que isso, entender que esse meio de curar as doenças, ele não pode ficar restrito a um grupo de privilegiados que tem dinheiro para custear, mas ele tem que ser estendido a todas as criaturas, porque nós não temos o direito de utilizar outros seres que sentem dor como nós para fazer experiências que vão resultar em maior tranquilidade para nós. Gente, é para isso que nós estamos na Terra, é para isso que nós temos que aprender a trazer aquela justiça que nós sabemos que existe na vida futura e que ela se implante entre nós. É esta situação, estas preocupações que nós devemos ter aqui na Terra. Não a preocupação do que acontece comigo, mas a preocupação de como nós podemos aqui trazer a justiça e a bondade que nós sabemos que existe no mundo espiritual. E vamos passar, então, para a nossa última lâmina, que ela poderia facilmente ser uma vibe do momento, de tão bonita que é essa frase, né? Olha só, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra apenas na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser
a fraternidade universal. E hoje, dia 1º de janeiro, né? Feriado, dia da fraternidade universal, dia que é colocado, né? De confraternização e fraternidade universal. E olha só, nós olharmos para o outro, ele fala, né? Mostra solidariedade, que conjuga as existências do mesmo ser, de todos os seres, ou seja, estamos todos juntos, uns com os outros. Então é muito bonita essa última lâmina. Fiquem à vontade aí para comentarem também, porque ainda nós temos a nossa vibe do momento, mas que lâmina bonita, né? Para começar assim, encerrar a nossa vibe aqui de estudo e começar 2024, olha só que bacana a gente entender a fraternidade universal. Quem quer comentar para a gente quer lá, Aninha? Comenta para a gente essa última lâmina aqui tão bonita. Ela é linda mesmo, Raoni. Eu queria só destacar um ponto que eu acho que é importante também a gente ressaltar, o quanto que a certeza da vida futura também nos traz essa certeza de que o vínculo de amor, ele nunca se desfaz. E o quanto isso é consolador. Porque eu penso que esse é um período do ano que, às vezes, as pessoas que, de repente, perderam alguém, né, também ficam, né, por vezes, ali consumidas num sentimento, e o quanto essa certeza é consoladora. Eu até vou falar rapidinho aqui, mas eu não podia deixar de citar a Revista Espírita, né, já que a gente faz o estudo da revista. Hoje eu estava estudando e vi um artigo muito bacana, é um artigo da revista de fevereiro de 1865, e é o discurso de Victor Hugo ao pé do túmulo de uma jovem. Eu vou citar só um trecho, porque tem muito a ver com tudo isso que a gente conversou hoje. Ele diz assim: quem quer que ame, sabe e sente que nenhum dos pontos de apoio do homem está na terra. Amar é viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível, pois amar, que é o objetivo do homem, seria o seu suplício. Este paraíso seria o inferno. Não. Digamos bem alto que não. A criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma. Que ideia da morte é mais justa do que esta? O prodígio desta grande partida celeste que chamam morte é que os que partem não se afastam. Eles estão no mundo de claridade, mas assistem como testemunhas enternecidas ao nosso mundo. Estão no alto e muito perto. Quem quer que sejais, que vistes desaparecer no túmulo um ser querido, não vos julgueis abandonados por ele. Ele está sempre aqui, ele está ao vosso lado mais do que nunca. Então, olha só aí, né, essa fraternidade, né, quando diz aqui que essa solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, que a gente possa cada vez mais compreender melhor essa doutrina, que é tão consoladora e traz que beleza, né, desse entendimento que está aí nesse slide. E não foi combinado. Eu li o slide, passei para a Aninha e não sabia que ela já tinha deixado esse trechinho aí bem bacana da Revista Espírita para a gente. Marisa, Sandro, o que a gente faz? A gente já passa para a vibe do momento. Vocês querem comentar mais alguma coisa aí dessa lâmina? Vamos lá. Olha, Raoni, eu só gostaria de, em relação a essa lâmina, falar também mais uma das máximas de Jesus, né? Quando ele diz: sede perfeitos, como meu Pai Celestial o é, e o maior é aquele que mais servir. Então, isto resume para nós a fraternidade universal. O maior é aquele que mais servir. E que a fraternidade universal, né, não seja só hoje, dia 1º, que esse entendimento seja no dia 2, 3, 4 de janeiro, de fevereiro, e assim todos os anos, porque muitas vezes a gente tem tradições religiosas e datas que a gente só foca naquela data, né? Nossa, o Natal é gostoso naquele momento, a gente falou disso, né? Olha, o Ano Novo de festa, de celebrar, é só aqui. Não, que nós pensemos como um todo, e não apenas como um momento específico, como a gente faz. Hoje eu vou ser bonzinho, hoje eu vou ser bacana, hoje eu vou fazer a caridade, porque é uma data especial. A gente pensa assim ainda, infelizmente, mas que esse recado, todo que a gente viu, tanto de
na vibe de Natal especial e essa de Ano Novo, que a gente consiga fixar isso para todos os dias, e não só para uma data específica, como a gente geralmente faz. Ô, Raoni, assim, se nós não entendermos esta solidariedade, se isto não estiver presente para nós, que nós somos resultado de inúmeras existências, e que essas inúmeras existências, elas se passaram junto com outros seres que aprenderam conosco, e que esta existência também está sendo atravessada com inúmeras outras criaturas que estão aqui ao nosso lado, tentando se desenvolver, e, ao mesmo tempo, nós estamos sendo amparados, assistidos, inspirados, imitados por outra multidão de criaturas que não estão aqui vivendo na matéria, mas que compartilham conosco essa necessidade da vida nessa nossa terra. Uma terra que nós mesmos herdaremos de nós próprios. A gente fala, não, é a terra que vamos deixar para os nossos netos, é a terra que todos estamos o tempo todo compartilhando conosco mesmo e com os demais. Enquanto nós não tivermos esse sentido, olha assim, enquanto nós não tivermos essa base, a fraternidade universal vai ser apenas uma expressão vazia. Hoje é dia 1º de janeiro, todo mundo fala de fraternidade, mas vamos entender o sentido de fraternidade, que é de solidariedade, que é de comprometimento, que é de respeito, que é de dever de cada um ser o melhor de si para o próximo, mas não para si mesmo. O dever de aprendermos a servir, entendendo que há seres que ainda vivem presos na sua própria clausura do egoísmo e do orgulho. Entendermos que cumpre a nós também fazer o melhor de nós para despertar essas criaturas. Porque aí sim, fraternidade universal não vai ser apenas o período de um dia onde cessam as guerras, onde existem tréguas, para no dia seguinte todo o ódio, todo o egoísmo, todo o orgulho voltar. Nós temos que lidar na fraternidade, a solidariedade, gente, em todos os dias da nossa vida. Uma solidariedade desse mundo para com a vida futura, para com os nossos semelhantes e, sobretudo, para o compromisso que nós temos com a criação divina. Ô, Sandro, sem esse entendimento aí que o Elton falou, olha só, tô rindo pelo seguinte, não sei se você pulou 7 ondinhas, se comeu lentilha, porque senão a gente só cai nessa questão de superstição, de sorte. Ah, meu ano tá já fadado ao fracasso porque eu não fiz isso por aquilo. Querendo ou não, se a gente não tiver todo esse entendimento que a gente colocou aqui nessa vibe de compreensão, a gente continua nos velhos hábitos, de listinha, de pular ondinha, de fazer isso, e a gente não sai do lugar, né, Sandra? Não, e tem aquela coisa de colocar não sei o que na carteira, né? A roupa que vai se vestir na passagem do ano. Nós nos prendemos a essas coisas muitas vezes, né? Mas que a nossa mensagem, né, dessa vibe seja uma mensagem realmente de esperança, de certeza dessa vida futura, mas que não vamos negligenciar a vida presente. Por quê? Porque nós temos uma função, nós temos um papel a desempenhar, né? Tanto é importante, importância relativa, mas que Jesus, né, um espírito puro, ele veio à Terra para trazer a verdade. Então, veja essa solidariedade, um espírito puro que vem a um mundo menos evoluído para trazer, né, à humanidade essa certeza de que a vida
ela é contínua, de que nós temos um papel, né, uma missão a cumprir como criaturas divinas. Então, que essa nossa vibe possa chegar, né, àqueles corações, aquelas mentes que estejam receptivas a mudar o ponto de vista. E vamos agora... Sim, pessoal, nós nos empolgamos um pouquinho, já começamos o ano, fizemos uma vibe mais longa, porque o assunto é muito bacana, a gente vai se estendendo, porque tem muita coisa para a gente comentar, poderíamos ficar aqui por mais tempo destrinchando cada trechinho desse capítulo do Evangelho, mas agora sim, chegamos ao momento da vibe do momento. Eu vou ficar quietinho, a Ana já sabe que ela acompanha com a gente, né? Então... Vamos lá, Marisa, nossa primeira vibe do momento de 2024. Vai lá. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Não será jamais composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, tendo já progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, a princípio, a revolta contra Deus, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. Em seguida, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, do apego por tudo o que seja material. São esses os vícios dos quais a Terra deve se depurar pelo afastamento daqueles que se recusam a melhorar, pois são incompatíveis com o reino da fraternidade e os homens de bem sofrerão sempre com seu contato. Quando a Terra estiver livre, os homens caminharão sem obstáculos para o futuro melhor, que lhes será reservado desde o início, como recompensa a seus esforços e a sua perseverança, aguardando por uma depuração ainda mais completa, abrindo-lhes a entrada dos mundos superiores. A Gênese, os milagres e predições do segundo Espiritismo, capítulo 18, os tempos são chegados, item 27, e eu diria que aí está, que em relação às palavras de Kardec, não consigo acrescentar mais nada, só consigo dizer que aí está o reino de Deus. Muito bom, Marisa, bonita aí a nossa vibe do momento, acho que amarra muito bem assim, as coisas que a gente comentou aqui hoje, na nossa vibe espírita. Eu já queria aproveitar aqui para agradecer a todos que estiveram com a gente no ano passado, que continuem com a gente esse ano, que nos ajudem compartilhando os nossos vídeos do canal, que divulguem o nosso canal para a gente continuar crescendo nesse estudo em conjuntos, interpretando as coisas de uma forma diferente do que tempos anteriores, que a gente continue nesse estudo todos juntos, porque estamos aqui pelo mesmo motivo, pelo mesmo interesse de entender o verdadeiro espiritismo, o puro conteúdo espírita aqui no nosso canal. Então, eu já vou aproveitar para me despedir aqui dos nossos amigos, da Aninha. Foi muito bacana hoje ter você aqui com a gente, na nossa primeira vibe, que tenham outras, né? Por que não a gente fazer umas especiais assim, junto com a Bia também? Fica muito bacana a nossa vibe de hoje. Então, agradecendo também a Marisa, a Sandra e o Elton, por mais uma vez começarmos juntos aqui, e os nossos amigos que estão sempre no chat. Hoje eles não conseguiram comentar, participar, mas na próxima semana, sim, eles estarão aqui presentes ao vivo com a gente na Vibe Espírita. Então, deixo aqui um muito obrigado a todos, um grande beijo, um abraço, que tenhamos um excelente ano de muita paz, de muito entendimento, para seguir aqui os nossos estudos. Então, passo a bola então para a Ana, aí depois o Elton, Sandra e a Marisa, que vai passar o cronograma aí da semana, que tem uma mudancinha hoje aí, mas ela vai passar para a gente.
Eu agradeço a vocês pelo convite, né? A oportunidade de começar o ano estudando com vocês aqui na Vibe, então isso é muito bom. Vou aproveitar para convidar todos para estudarem com a gente lá no Revista em Revista também, o estudo da Revista Espírita. E eu desejo um ótimo ano, um feliz ano novo para todos, um ano de muito estudo, para que a gente possa cada vez mais compreender melhor essa doutrina que consola, que liberta, né? Então, um beijo grande para todos, um feliz ano novo, fiquem com Deus. Pois é, gente, um abraço carinhoso e que, assim, nós vimos a expressão os homens de bem, que nós nos percebamos que o homem de bem não é aquele que olha para o outro e fala eu sou do bem e você não é. O homem de bem é aquele que abraça todos indistintamente, que não vê diferença entre as criaturas, que não se considera superior em nada, que não considera que o outro seja inferior em nada, que vê como irmãos todas as criaturas. Estes são os homens de bem. Não são aqueles que dizem eu sou do bem e o outro nem tanto. Vamos ser verdadeiramente criaturas do bem, ou seja, criaturas que entendem a solidariedade como base da fraternidade universal. Um feliz 2024 e, mais do que isso, uma feliz vida futura para todos nós. Sandra? Vai falar uma feliz encarnação, né? Será que quando a gente vai encarnar... Olha, uma feliz encarnação para você. Obrigada, Raoni, Aninha, Marisa, Welton. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam durante todo esse período, dando o suporte, dando-nos a sustentação. Agradecer também, né, aos amigos da espiritualidade que tanto nos auxiliam nesse propósito, porque, como nós vimos, estamos juntos, né? Somos espíritos em comunhão. Então, a minha gratidão a todos vocês, e nós somos iguais. Entretanto, temos as nossas diferenças. Respeitemos as diferenças. Vamos acolher todos, né, sem fazer distinção, compreendendo que cada um está no seu estágio evolutivo. E vamos também contribuir com aquilo que nós já conquistamos para fazer da nossa terra um mundo de paz, de fraternidade, de solidariedade. E agradeço mais uma vez, e um beijo, um feliz ano novo, e para todas as famílias que possam viver esses momentos juntos durante todas as oportunidades, não só no ano novo, né? Gratidão a todos vocês que sempre estão conosco. Gratidão, Raoni, Aninha, por ter participado, Sandra, Welton, Bia. Um beijo para você, sentimos a sua falta, mas lembramos de você. E a todos vocês, né, do YouTube que sempre estão conosco, nós desejamos realmente um ano de 2024 com alegrias, com realizações, com muito estudo junto a nós aqui. Lembrando sempre que estamos sempre todos juntos, de mãos dadas, com muito trabalho pela frente em relação à nossa responsabilidade de divulgar a doutrina espírita aqui no canal Unidade Espírita, onde nós divulgamos o mais puro conteúdo espírita. Então, feliz ano novo a todos, e com muitas flores, com muita música, com muitas alegrias, com todas as alegrias que fazem com que a nossa vida seja colorida, seja plena de amor, de esperança, de fraternidade. Lembrando que nós vamos retomar as nossas atividades, então, na quarta-feira, pelo que eu entendi, Welton, seria na quarta-feira, dia 10, então, e não dia 3. É isso? Isso. Nós teremos a vibe, né, do Ano Novo, e depois retornaremos com das obras de Kardec no dia
10, como eu falei para vocês. Mas na sexta já tem. Sexta agora, que vai ser dia 5. No dia né? 5 teremos a revista. Em revista, não vou dizer onde estaremos, porque vai depender exatamente, né, provavelmente, se já terminamos ou não o artigo das descrições de Júpiter. É bom que deixa um suspense, Marisa. Aí a pessoa vai lá no YouTube porque ela vai querer ver na hora. Então, já deixa nesse suspense mesmo. Exatamente. E lembrando, mais uma vez, Tem no sábado. Estudo de Depois da Morte, de 6. Leon Denis. E no domingo... Dia 7. No domingo, estudo da obra O Céu e o Inferno. Isso. Certo? Mas vocês nos acompanham sempre. Divulguem o nosso canal, divulguem para os amigos, familiares, né? E tragam mais, com certeza, companheiros de estudo. E lembrando sempre, com muita alegria no coração, que cada dia que amanhece é uma nova oportunidade de nós recomeçarmos o nosso caminho no exercício do bem, do verdadeiro e do belo, construindo, enquanto estamos encarnados, a nossa felicidade relativa, mas com vistas à nossa felicidade futura, no mundo espiritual, felicidade plena, absoluta, como espíritos superiores, espíritos livres, espíritos puros, mas sempre perto de Deus. Feliz Ano da Graça de 2024. Um grande abraço, um beijo no coração. Tchau.